Atenção, patriotas, isso não é um teste. Forças Deltas, a mesma que capturou o Nicolás Maduro lá na Venezuela e levou para os Estados Unidos, estão aqui na fronteira com o Brasil, mais precisamente no norte, perto do norte do nosso país. O secretário de Defesa dos Estados Unidos comenta sobre o caso e fala que vai se intensificar ainda mais as operações contra os narcoterroristas na América Latina. Então, eles podem a qualquer momento passar aqui para as nossas terras. Você vai acompanhar vários vídeos sensacionais que eu separei aqui. Você precisa já deixar o like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Olha só que vídeos maravilhosos. É, Lula, tá? Não passa nem Wi-Fi aí, né? E hoje a gente vai falar sobre isso justamente, que é em relação ao temor que estamos, eu não estou, mas tem em Brasília, de que os Estados Unidos vão interferir nessa eleição. Eles têm certeza, tem gente ali cravando, E isso explicaria esse acirramento de ânimos, esse avanço do totalitarismo, da censura, da ameaça, da intimidação contra jornalista e contra todo mundo de forma geral. O negócio está bem... A gente está vendo ministros do STF, Alexandre Moraes especificamente, fazendo coisas que ele não poderia fazer, que ele não deveria fazer, que ele deveria honrar a história dele, inclusive como escritor, tomando atitudes que não tem nenhuma justificativa, E você ainda vê jornalistas justificando essas atitudes. Então, como diria Fagner, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Não dá mesmo, Então, eu estou meio para baixo aqui, eu espero que vocês entendam, mas eu tento trazer vídeos fofinhos. Vamos falar disso daqui, então, hoje, desse temor, porque... Vamos começar a falar já? Vamos, eu nunca faço isso, então vamos falar o seguinte, o que está tendo em... eu dou graças a Deus, só queria mandar aqui primeiro um abraço para o Luiz Pablo, jornalista Luiz Pablo, não blogueiro, independentemente do que ele fez. Nesse caso, eu acho que ele fez uma boa matéria, eu já fiz várias matérias de denúncia de uso de carro da Câmara, dos vereadores aqui, nos anos 90, troca de carro, uso de carro blindado, todo tipo de coisa. Então, eu acho que isso é utilidade pública. E é curioso que o que ele trouxe de informação até agora não foi desmentido. Então, eu acho que tudo o que está acontecendo é resultado, é intuição, tá bom? Eu, graças a Deus, tenho vários telefones, tenho vários e-mails, não uso os mesmos nunca, porque não dá para confiar nesse país. Não dá para confiar nesse governo também. Está jogando sujo. Tem o célebre livro, que eu recomendo a todos lerem, muito bem escrito pelo meu saudoso, querido colega de bancada, Cláudio Júlio Tognoli, na Folha de São Paulo, que chama Assassinato de Reputações, que é o que está sendo feito. Agora, depois eu vou falar aí, o Rui Costa, do PCE, está sendo investigado pela PF. A PF virou um braço, eu já tinha feito esse vídeo 4 meses atrás, não quero dar uma de Cassandra espectral, mas eu avisei, nem os como que é o... Esqueci, não é o Zeitgeist, Schadenfreude, Aquela sensação de ficar feliz que alguém se deu mal, mas assim, a gente já está avisando que o Estado todo está agindo pela reeleição do Lula. Tem algo importantíssimo que eu preciso compartilhar com vocês. Já saiu nas grandes mídias do Brasil que existem 10 bilhões de reais esquecidos nos bancos para serem sacados pelos brasileiros. Só que eu descobri que isso é só a ponta do iceberg. Existem 7 brechas ocultas que podem ter o seu dinheiro. Muita gratidão pela forma que fui orientado. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e na sequência já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado.
e era meu. Tem gente que nem imaginava ter esse direito e acabou perdendo o prazo para resgatar. A menos que você tá com dinheiro sobrando na conta e queira doar mais para esse desgoverno, você precisa saber se você tem esse direito antes que tirem de você. Eu coloquei um link aqui na descrição para que você clique e saiba exatamente o passo a passo que você precisa fazer para resgatar esse dinheiro. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela também, aponte a câmera do seu celular para você ser redirecionado e saber se você tem direito. Acesse agora! E eu acho que isso tem relação com isso aqui, ó. Com a CIA, com o FBI, com DEA. A decisão na semana passada de cortar o visto de uma embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, tirar o visto dela, é uma coisa inédita. É inédito, principalmente porque é até humilhante a forma que foi tirado. Tiraram o visto dela e ela não pode sair dos Estados Unidos se ela quiser continuar sendo embaixadora. Se ela sair, ela não volta nunca mais para os Estados Unidos. Então, é uma coisa muito humilhante. Então, está tendo um recrudescimento, eu adoro essa palavra, né? Se bem que parece meio de pus, eu não sei, craca. O recrudescimento da relação entre o Brasil e os Estados Unidos, com o senhor Lula agindo de uma maneira cada vez mais agressiva, eu diria, em resposta. Os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa. O Brasil trouxe para si mesmo, dizendo que é uma coisa absolutamente pessoal, as tarifas são mundiais, mas o nosso governo foi atrás de tomar mais uns croques na cabeça, né? Semana passada tem o discurso, lá começa a surgir de novo o discurso ali sobre a doutrina Monroe é ali dos anos 60, 70, que diz que os Estados Unidos, como a maior potência do mundo, no mínimo, ele manda aqui nessa região. Ele é o líder do hemisfério. Isso não adianta o Lula não querer, o PT não querer, não adianta mais chamar Cuba, né? Isso aí não tem jeito. Por isso que eu disse, em termos de capacidade de alterar uma situação, os Estados Unidos têm 100-0 contra o Brasil, se eles quiserem. Mas eu acho que o que está acontecendo é outra coisa, porque me parece que muitas decisões dos Estados Unidos em relação ao Brasil, principalmente em relação ao que eles vão fazer com o PCC, possa ter relação com esse senhor, Hugo Carvajal, foi chefe de espionagem do Hugo Chávez, foi durante um tempo chefe também do Maduro, depois foi preso pelo Maduro, depois foi solto, aí posaram junto, amigos para sempre. Maduro preso, Carvajal colaborando. Qual é a grande suspeita? Que existisse, eu estou falando no condicional, né, antes que me prendam, que existisse uma conexão entre tráfico de droga, criminalidade e governos na América do Sul. E, embora não exista nenhuma prova, já se sabe que parte desse cartel criminoso está dentro do Brasil, entrando pelo norte do Brasil, lá em Roraima. Eles também dominam boa parte do sistema fluvial da Amazônia. Eles têm controle também sobre muitos aeroportos. Então, a máfia brasileira, vamos dizer, o PCC, o CV, eles são diferentes da máfia italiana, né? A máfia italiana tinha negócios específicos, construção civil, né, obras públicas, bares, comerciante em geral, extorsão, né? Eles não vendiam droga. Não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos não podia vender droga. Demorou muitos anos. Leiam os livros do Roberto Saviano sobre isso, especialmente Gomorra. Sodoma e Gomorra. Gamorra. Tem um filme também. Procurem aí, Gamorra. História do Roberto Saviano, que é perseguido pela máfia até hoje. Então, é muito mais difícil pegar o PCC sobre isso. Agora, se por acaso o Maduro estiver falando, e eu não duvido, a gente não tem muita informação, mas o Carvajal está falando, eu não sei o que os Estados Unidos podem alegar ter descoberto para fazer mais coisas. Então, eu diria que o governo federal, o governo Lula, tem razão em ficar preocupado. Eu não sei o que pode acontecer, mas pode. Alguma coisa
podia acontecer. E isso, como é óbvio que o governo tem muito mais informações do que eu sou um pobre camponês, né? O governo é o senhor feudal. Eu acho que o governo já tem muito mais informação de coisas que estão sendo provavelmente deduradas lá, né? Segunda coisa, a agressividade do Lula com Marco Rubio. Lembrando, essa aqui é uma imagem, veja a boquinha dele lá, mas deixa eu colocar primeiro, está aqui, tá bom? Imagem criada por IA, fui eu que criei essa imagem, né? Ela não existe, mas eu ponho para ilustrar. Porque o Lula, nos últimos 3 meses, 4 meses, começou a citar diretamente o Marco Rubio como um praticamente inimigo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Secretário que faz a política externa. Ele é uma mistura de várias coisas, inclusive um ministro das Relações Exteriores, né? Ao mesmo tempo, você tem, então, aí a invasão da casa de um jornalista, a quebra de sigilo deles contra absolutamente toda a Constituição, contra todas as bases do ordenamento jurídico, não tem nenhuma justificativa, né? E, se você pensar bem, uma matéria importante, mas não uma matéria que muda o país, é mais um escândalozinho. Acabou de estourar mais um escândalo de bilhões aqui com o Nelson Williams, não sei o quê. A gente tem um escândalo de dezenas de bilhões do Banco Master, tem gente recebendo propina, tem gente passando mala para o lado de fora dos detectores de metais, né? Mas um jornalista que faz uma matéria mostrando que um ministro, sua família, usa um carro oficial para ficar passeando sem essa necessidade, e em caso de necessidade ou desejo poder fazer isso de uma forma legal, você não vê nenhuma explicação. Então, tudo isso me assusta, tudo isso me deixa mais, como diria minha avó, macambúzio, né? Porque não dá muita esperança de ter alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa, né? Não, o Alexandre Moraes não está jogando desse jeito, né? Nem o Lula, essa união recente dele com o Alcolumbre, lavagem de roupa, Alcolumbre ontem já falando que está tudo bem entre eles, né? Perseguição a jornalista, perseguição a um cara que ia dar entrevista, proibição da Record de dar entrevista do Herédia. Então, tudo isso aí vem janja ainda e derruba a live de um instrumento de trabalho de milhões de pessoas, né? E por que ela vai atrás do Discord? Porque o Discord é o que mexe com jovens, né? Então ela não está querendo melhor para o jovem, é que é censura mesmo. Então a gente chegou nesse ponto aqui do Brasil. Então, resumindo tudo que eu estou falando, é por isso que eu venho aqui desanimado todos esses dias. Eu perdi realmente o ânimo. Eu perdi o ânimo mesmo com o país. Meus amigos patriotas, obrigado por ficarem até o final. Comenta aí embaixo Bolsonaro livre para eu saber que vocês chegaram até o final e compartilhe ao máximo com todos os patriotas que vocês conhecem. Nós precisamos libertar o nosso Brasil dessa corja e eu vou trazer vídeos como esse informativos todos os dias. Se inscreve aqui no canal para você não perder absolutamente nada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.